Você já reparou como querer é infinitamente mais emocionante do que ter? O tesão está no caminho, nunca na chegada. A gente vive se alimentando dessa ilusão de que, quando finalmente tivermos aquilo que tanto desejamos, tudo vai mudar. Mas a verdade é que não muda. Você compra, você segura. Você liga, veste, testa, experimenta e nada. O vazio continua lá. O que acontece? Você sente por um breve instante aquele pico. A dopamina sobe, o coração acelera. Você pensa, agora vai. Mas logo em seguida vem o silêncio. O mesmo silêncio de sempre. A mesma inquietação que estava antes da compra. Agora só mais frustrada. Porque agora, além de tudo, você se sente meio burro por ter acreditado. A gente não compra coisas, a gente compra esperanças, promessas, versões melhores de nós mesmos. É isso que está na embalagem. É isso que o marketing vende. E a gente compra. Como se fosse salvação. Nietzsche falava que o ser humano não suporta o tédio. E para escapar dele, inventa 1000 formas de distração. O consumo é uma das favoritas. A ânsia de ter é o melhor disfarce para o medo de estar sozinho consigo mesmo. Mas e depois? Depois vem o tédio. Porque o que era promessa vira posse. E o que era sonho vira rotina. É engraçado como a gente idealiza o novo. A gente projeta nele tudo o que está faltando dentro da gente. Falta autoestima, compra roupa, falta sentido, compra curso, falta amor, compra presente para si mesmo e posta no Instagram. Tudo vira substituto, tudo vira tentativa de preencher o que não se preenche com coisa. E isso cansa. Mas a gente continua. Por quê? Porque é mais fácil comprar do que confrontar. Mais fácil parcelar do que se perguntar: por que eu estou tão vazio assim? Mais fácil acreditar que a próxima compra vai resolver, mas não resolve. Porque no fundo, a questão nunca foi o que você tem, é o que você sente quando não tem nada. Silêncio, inquietação, insatisfação crônica. Byung-Chul Han escreveu que vivemos na sociedade do cansaço, e não é à toa. A gente está exausto de tanto tentar ser feliz por meios que não funcionam, porque felicidade não mora em objeto, não mora em vitrine, mora em presença, e presença assusta. Você já ficou olhando para o celular novo e se perguntando por que ele não te deu aquela sensação que você esperava? Aquela mágica que o comercial prometeu? Aquele uau que parecia garantido? Pois é, não vem. E não é culpa do celular. É culpa da expectativa, da antecipação inflada, do desejo fantasiado. Schopenhauer explicava isso com brutalidade. O desejo é fogo e a realização é água. Você quer com intensidade e quando consegue, apaga. O desejo é sempre maior do que o objeto. E quando o objeto chega, não tem como ele sustentar o peso da fantasia. Ele falha, porque não era real. Mas a gente insiste, a gente acumula, vira colecionador de decepções bonitas. Tênis, livros, gadgets, cursos, assinaturas. Cada item uma promessa frustrada. E cada frustração um gatilho para a próxima compra. E assim vamos repetindo o ciclo. Desejar. Comprar, entediar-se, desejar de novo. Como viciados, viciados em expectativa. Você quer saber o que é cruel? É perceber que o marketing entendeu o seu cérebro melhor que você. Eles sabem que você não quer o produto. Você quer o sentimento que imagina que o produto vai te dar. É isso que está sendo vendido? Você não compra um perfume. Você compra a sensação de ser desejado. Você não compra uma roupa. Você compra pertencimento. Você não compra um celular. Você compra aceitação, inclusão, performance. O produto é só um meio. O fim é sempre emocional. E é por isso que, quando o efeito passa, você quer outro. Porque o emocional não foi resolvido. Só foi mascarado. E quanto mais você compra, mais você se afasta da raiz do problema. Você vai cobrindo o buraco com caixas novas. Mas o buraco continua, ali, em silêncio, esperando. E aí vem a vergonha. Aquela voz dizendo, mas eu devia estar feliz. Eu queria tanto isso. Porque parece que ainda está faltando. Está faltando porque nunca foi sobre a coisa, foi sobre a fantasia. E a fantasia já acabou. E você entra naquele estado estranho. Um tédio com culpa, uma decepção com vergonha, uma tristeza disfarçada de vida normal. Você olha em volta, tem tudo, mas sente nada. Esse é o retrato da nossa era. Quartos cheios, corpos esgotados, almas vazias. E enquanto isso, o sistema sorri, porque quanto mais você se sente assim, mais você consome. A solução que te deram era, na verdade, o veneno disfarçado. Vamos falar a real. Você não precisa de metade das coisas que quer. Mas quer porque elas representam algo que você sente que falta. O carro não é só transporte, é status. A roupa não é só tecido, é identidade. O celular não é só funcionalidade,
é uma extensão do ego, e o ego é insaciável, nunca vai estar satisfeito. Porque ele vive da comparação. Você não quer só um bom fone, você quer um fone melhor que o do outro, você não quer só um tênis, quer aquele que o influenciador postou. E essa lógica te destrói, porque ela te transforma num espelho dos outros. Alguém que vive na expectativa de validação e morre de medo da irrelevância. A posse virou prisão. Você compra por liberdade, mas o que recebe é responsabilidade. Parcelas, manutenção, medo de perder, medo de não ter, medo de não parecer. Você achou que estava comprando leveza, mas estava comprando ansiedade. E o mais trágico, você se acostuma, começa a chamar essa prisão de vida adulta. Começa a acreditar que essa angústia é normal. Começa a rir das dívidas como se fossem piada, mas não são. São sintomas. Sintomas de um sistema que te convenceu que você é o que você tem. E se você perde, deixa de ser. Parte 8. Já pensou no que acontece quando você coloca sua identidade nas coisas? Você vira refém delas. Perde o celular e entra em pânico. Não porque precisa dele, mas porque ele guarda uma parte de quem você acredita ser. Roubaram seu carro? Não é só um veículo. É o símbolo do eu consegui. E quando isso some, você sente que perdeu um pedaço de si. É disso que estamos falando. De um apego que vai além do objeto. Um apego simbólico. Uma dependência emocional. E quando tudo o que te define está fora de você, você se torna vulnerável. E aí a vida vira manutenção. Você não vive, você gerencia. Gerencia dívidas, senhas, entregas, garantias, atualizações. Tudo vira demanda, tudo vira tarefa. E o prazer some. O prazer fica só na fantasia, naquele momento antes da compra, naquela vitrine mental onde tudo ainda é possível. Mas depois que vira real, vira peso. Porque ter dá trabalho, porque possuir exige energia. E a verdade é que você não quer mais uma coisa. Você quer paz. Mas a paz não está numa caixa, não está num pacote premium, está no silêncio entre os desejos, na arte esquecida de apreciar o que já se tem. É aí que mora a solução. Não no consumo, mas na consciência, no desacelerar, no desapegar da ilusão de que a próxima coisa vai ser a última, porque não vai, nunca é. A liberdade começa quando você para de correr. Quando você olha para o que já tem e diz, isso me basta por agora. Não por obrigação, mas por sabedoria, porque a vida não é sobre acumular, é sobre estar presente, estar inteiro. A ânsia de ter é um grito desesperado de um ego insaciável. Mas o tédio de possuir é o sussurro da alma dizendo, eu quero menos, mas quero melhor. Melhor presença, melhor consciência, melhor relação com o que já está aqui. Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E talvez seu problema não seja o que você tem. É que você ainda não encontrou o seu porquê. Se você chegou até aqui, valeu demais por ouvir esse papo até o fim. Sabe qual é o problema de quando você começa a acumular coisas demais? Você começa a confundir a abundância com o progresso. E isso é um erro sutil, mas perigoso, porque uma estante cheia não significa sabedoria, assim como um closet lotado não significa estilo, e uma casa repleta de móveis e dispositivos não significa conforto. A gente foi treinado a achar que mais é sempre melhor. Mais funções, mais espaço, mais opções, mas às vezes o excesso é o que trava, o que paralisa, o que sufoca. Você se olha no espelho e se define pela marca da roupa, pelo celular na mão, pelo carro que dirige, pelo apartamento que mora, e quando uma dessas coisas some, quebra, perde, rouba, estraga, parece que você perdeu um pedaço de si. É por isso que tanta gente entra em crise quando o carro é batido, ou quando o celular cai no chão, ou quando a casa é assaltada. A dor não é só pela perda material, é pela perda simbólica. É como se aquilo que te validava tivesse sido arrancado. Você entra num ambiente lotado de objetos e ao invés de se sentir rico, se sente ansioso, porque tudo ali grita por atenção. Tudo ali exige cuidado, limpeza, manutenção, atualização. E aí, aquele sonho de ter tudo vira uma espécie de prisão de luxo, um cárcere com ar-condicionado e Wi-Fi. Mas prisão, ainda assim, já parou para pensar como o consumo mexe com o seu senso de identidade? Você não compra só o produto. Você compra o que ele diz sobre você. E o pior, você começa a acreditar. Mas aí vem a pergunta que ninguém quer fazer. Se o que você é depende tanto do que você tem, quem você é quando não tem nada? A maioria das pessoas vive assim, com medo de parecer menos atualizado, menos bem-sucedido, menos desejado. E esse medo é o combustível do mercado. Porque enquanto você estiver tentando evitar esse menos, você vai continuar comprando o mais. Só que esse mais nunca chega a ser suficiente.
porque sempre vai ter um modelo novo, uma tendência nova, uma comparação nova. E aí a satisfação vira um erro de cálculo, algo impossível de alcançar, porque a régua sempre muda, sempre sobe, sempre escapa. É como correr numa esteira com uma cenoura pendurada na frente. Você corre, corre, corre e nunca alcança. O nome disso é frustração crônica. E ela veste roupas bonitas, e ela fala com sotaque de sucesso, mas no fundo é só angústia com batom. Existe um paradoxo cruel na forma como a gente consome. A gente compra para se sentir livre, mas quanto mais possui, mais preso se sente, porque cada posse vem com um custo oculto, não só financeiro, emocional também. Você compra um carro, agora tem que pagar IPVA, seguro, gasolina, manutenção, estacionamento, preocupação constante. Comprou um celular novo? Agora precisa de capinha, película, cabo especial, atualização, medo de quebrar. Comprou uma casa? Agora vem IPTU, condomínio, reforma, juros, boletos eternos. A conta não é só em dinheiro, é em paz mental, é em energia vital. E a liberdade que você achava estar comprando vira fardo. E sabe o que é pior? Você começa a romantizar o sofrimento. Você começa a dizer que é assim mesmo, que todo mundo vive endividado, que trabalhar até cair é sinal de honra, que não parar nunca é produtividade. E aí, mesmo cansado, você segue. Mesmo frustrado, você continua. Porque parar parece fracasso. Mas e se o verdadeiro fracasso for nunca parar? Nunca se perguntar: por que eu estou correndo tanto? Para onde eu estou indo? O que eu estou tentando provar? Epicteto dizia: não é a riqueza em si que te aprisiona, mas o desejo descontrolado por ela. E a gente vive preso nesse desejo, amarrado em cordas invisíveis que a sociedade chama de ambição, mas que muitas vezes são só medo disfarçado. E quando o desejo é eterno, a insatisfação também é. Você começa a olhar para tudo como descartável. Relacionamentos, experiências, lugares, objetos. Nada mais é suficiente, nada mais dura. Porque o tempo todo sua cabeça está no que vem depois, no que é melhor, no que falta. Você está no presente, mas com a alma no futuro. E o presente vai escorrendo pelos dedos, desvalorizado, ignorado. Você tem um tênis bom, mas já está pensando no próximo. Você está numa viagem linda, mas já está pesquisando a próxima. Você está num relacionamento estável, mas sente que talvez mereça mais. O tédio de possuir nasce dessa ânsia interminável, dessa incapacidade de se comprometer com o agora, de olhar para o que tem com gratidão e não com comparação. Olha em volta. Quantas das suas coisas você realmente usa? Quantas fazem parte da sua rotina de verdade? E agora pensa, quantas você comprou só porque estavam na moda? Porque todo mundo tinha? Porque parecia que iam te completar? A real é que a maioria das nossas compras nasce do medo. Medo de ficar para trás. Medo de não ser suficiente. Medo de não ser notado. A gente não consome por prazer. Consome por ansiedade, por pressão social, por insegurança. E o mercado entendeu isso. Criou gatilhos perfeitos para te capturar. Compre agora. Últimas unidades. Você merece. Não perca. Você aperta o botão e sente o alívio, mas o vazio continua lá. Talvez esteja na hora de desacelerar. Não para virar monge, não para viver numa caverna, mas para reaprender a olhar. Olhar com presença, com atenção, com valor. Revisitar o que você já tem. Reusar com gosto. Reler com calma. Rever com carinho. A vida já te deu muita coisa, mas talvez você esteja tão distraído com o que ainda não tem que não percebeu. A liberdade não está em possuir mais, está em precisar de menos. E isso exige coragem, porque vai contra tudo que te ensinaram. Mas talvez seja o único caminho para não enlouquecer. Imagina por um segundo que você perde tudo. Tudo. Celular, carro, roupa, casa, objetos, status. Quem sobra? Se a resposta é nada, então talvez você tenha colocado sua identidade no lugar errado. Porque o que você tem pode ser roubado, quebrado, perdido. Mas o que você é, ninguém tira. A vida é instável. Coisas vão e vêm. Desejos mudam. Tendências passam. Mas a paz interior, essa sim, é resistência. É lucidez em meio ao caos. É o ponto fixo quando tudo gira. E ela não se compra, não se encomenda, não se parcela. Ela nasce quando você decide que já tem o suficiente, mesmo que faltem coisas. A gente vive dizendo que quer liberdade, mas age como se quisesse coleções. Coleções de objetos, experiências, conquistas, postagens. Mas talvez a verdadeira liberdade esteja em não precisar provar nada. Nem para você, nem para os outros. Está em sentar em silêncio com o que já se tem e sentir que basta, pelo menos por hoje.
porque a ânsia de ter vai continuar tentando te seduzir. O tédio de possuir vai tentar te sabotar. Mas você pode escolher olhar para eles e dizer: eu te vejo, mas hoje, não. Hoje, eu fico com o que já é meu. Se esse vídeo fez sentido para você, ou te provocou de algum jeito, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também vive nessa ânsia de ter. E me diz aí nos comentários, o que você já comprou achando que ia mudar tudo e virou só mais um peso na estante? Tô curioso para ler. Até o próximo.